Há carros e depois há carros legais, aqueles que estrelam nos filmes, aparecem em nossos papéis de parede, penduram-se nas paredes do nosso quarto e geralmente têm uma aura mítica de badalhoquice sobre eles. Mas a verdade é que alguns desses carros legais não são tão bons quanto pensamos, na verdade, eles são péssimos. Neste vídeo, vamos falar sobre 7 carros legais que são terríveis. Vamos lá! Número 7, o Sivon, com um visual maravilhoso, foi o início de algo especial, verdadeiros carros esportivos americanos. Mas, apesar do design exterior inspirado na Europa, tudo mais sobre esse carro era terrível, ao ponto de que ele quase foi cancelado apenas 2 anos depois. Para começar, a GM não tinha muita confiança nele, então deram ao projeto fundos mínimos. Isso foi o suficiente para desenvolver o novo chassi de suporte, mas não muito mais. O motor 6 em linha era o único motor que a Chevy produzia na época e estava sendo usado em tudo, desde caminhões até o Corvette. Embora ajustado para obter mais potência no Corvette, ele atingia apenas 150 cavalos, mas mesmo assim era demais para a transmissão manual. Então eles o equiparam com uma transmissão automática de 2 marchas mais forte. Se fosse menos do que isso, nem seria considerada uma transmissão. O corpo de fibra de vidro também era uma novidade. Como ninguém tinha muita experiência em trabalhar com ele, os painéis eram mal ajustados e o carro vazava muito. E a sensação de frio é ainda pior quando o aquecedor é um item opcional. O Sivon era grosseiro, lento e mal equipado. Graças ao V8, houve uma melhoria na segurança. Número 6, se um carro é de propriedade e conduzido por uma pessoa incrivelmente legal como James Bond, automaticamente se torna legal e desejável. Pegue meu dinheiro. Um caso assim foi o Lotus Esprit de O Espião que Me Amava. Instantaneamente legal. Também ajuda que o carro fosse incrivelmente bonito e o último carro de produção com faróis retráteis. Mas isso é um Lotus e você sabe o que isso significa, muitos problemas. Geralmente, o Esprit estava sendo fabricado enquanto a empresa passava por sérios problemas financeiros. A qualidade sofreu e, numa tentativa desesperada de economizar, este supercarro foi feito com peças que vieram de outros carros que não eram nada super. Durante seus 28 anos de existência, o Esprit usou maçanetas emprestadas do Maurice Marina, volantes do Pontiac Trans e motores dos faróis retráteis do Fiero. As lanternas de neblina eram do Astra, a suspensão dianteira era de um carro de corrida das Caris, os painéis da carroceria eram feitos do mesmo material que o assento do seu vaso sanitário e as pastilhas de freio eram do Spitfire. E tinha muito mais, mas o pior de tudo era a caixa de câmbio da Renault, que não aguentava a potência do modelo com motor V8 biturbo. Ele teve que ser ajustado para 350 cavalos em vez dos 500 originais. Isso não é legal, cara. Número 5, Henrique Fisker não é estranho quando se trata de projetar carros legais. Ele fez o Z8, o DB9 Vantage e, finalmente, seu próprio Karma. Embora eu deva dizer que não sou o maior fã do bigode estilo Clark Gable na frente. Ainda assim, o Karma era glamouroso, sexy, rápido e um híbrido insanamente ecologicamente correto. Quão insano! Até a madeira no painel não foi cortada, mas recuperada do fundo de um lago. Perfeito para acariciar sua nova mentalidade de virtude sinalizadora. Mas, na maioria das vezes, era mais forma do que função. A aparência bonita não veio sem sacrifícios, então as pessoas nos bancos traseiros ficaram sem espaço para a cabeça. O motor a gasolina de 2 litros era usado apenas para gerar eletricidade, enquanto fazia o mesmo barulho monótono, não importando se você acelerava ou não. Seguindo a tradição das startups, o acabamento era ruim. Ele pegava fogo e tinha o problema favorito de todos, os gases de escapamento laterais poderiam lhe dar câncer de pulmão se você tivesse a janela aberta. Essa é uma maneira de salvar o mundo, matando a si mesmo. Número 4, ei, garota, quer ir para minha casa no meu conversível Maserati? Conversíveis são legais, e o nome Maserati também, mas o Chrysler TC by Maserati provavelmente é o pior carro já feito por qualquer uma das duas empresas. Você pode enganar algumas pessoas, mas basta uma pessoa que saiba o que é o TC para expor sua farsa. Então, o que é o TC? Foi um acordo em que a Chrysler forneceria o chassi e as peças, enquanto a Maserati as montaria e adicionaria um pouco de estilo e charme. Agora, eu não sei quem tentou enganar o outro de forma mais dura,
se foi a Bob com a velha e barata plataforma LeBaron como base, ou se foi o Luigi, que fez o mínimo para fazê-lo parecer diferente. Tente encontrar 5 diferenças nestas fotos: faróis, emblema, grade do para-choque. Droga! O resultado final, é claro, foi terrível: um visual monótono, tração dianteira, motor de 160 cavalos de potência, 4 cilindros e uma transmissão automática de 3 marchas com péssima dirigibilidade, baseado em uma plataforma de carro de baixo custo que também tinha uma dirigibilidade ruim. Além disso, devido ao transporte de ida e volta entre as empresas, ele tinha um preço como se tivesse rodas de ouro maciço. Ou seja, era muito caro. Número 3. À primeira vista, o King Cobra tinha tudo: o nome mais legal de todos, um motor V8 de 5 litros, carroceria extravagante, teto T-top, persianas cobrindo a janela traseira, letras brancas nos pneus e uma grande cobra na frente. Tudo o que ele pedia era uma calça justa e um corte de cabelo estilo mullet. Ah, sim, mas infelizmente, o King Cobra ainda era um Mustang, que, na minha opinião, é um dos carros mais constrangedores já feitos. Na tentativa de economizar cada centavo, a Ford o baseou no explosivamente perigoso e barato Pinto. Além disso, foi construído com materiais de baixa qualidade. Em termos de desempenho, os Mustangs nunca se saíram bem em curvas, mas até isso foi piorado no King Cobra. Devido à crise do petróleo, todos os carros foram ajustados para consumir o mínimo de combustível possível, o que explica por que o V8 de 5 litros no King Cobra produzia apenas 140 cavalos. Isso dá apenas 28 cavalos por litro. Coca-Cola e Mentos têm mais potência do que isso. Basicamente, é uma cobra sem veneno, um muscle car sem músculos. Você entendeu a ideia? Número 2. Por que nos filmes De Volta para o Futuro, o DeLorean tem um status cult com o público hoje em dia? Eu quero um, você quer um, todos nós queremos um. No entanto, na época em que foi lançado, ninguém queria um, e isso levou a DeLorean à falência 2 anos antes do filme fazer qualquer diferença. E eu não fico surpreso, pois quase tudo estava errado com o DMC-12. Foram necessários 5 longos anos entre o protótipo e o modelo de produção, durante os quais a DeLorean estava queimando dinheiro sem ter muito para mostrar. A equipe de trabalho não era treinada e foi apressada para colocar o carro no mercado. Quando finalmente foi lançado, estava cheio de problemas de construção e confiabilidade. Além disso, o motor V6 produzia apenas 130 cavalos de potência, 7 a menos do que o objetivo original. O chassi ajustado pela Lotus teve algumas mudanças de última hora, o que o tornou provavelmente o carro com pior dirigibilidade em que a Lotus já trabalhou. A carroceria de aço inoxidável o tornou excessivamente pesado para um carro esportivo e caro demais. Então, por que eles escolheram um carro fracassado para o filme? Por causa da carroceria de aço e das portas asa de gaivota, que o tornaram com aparência futurística. É só isso. Número 1. Olha, eu amo o Countach tanto quanto o próximo cara, mas é hora de encarar os fatos: esse carro era tão ruim de dirigir quanto era bom de se olhar. Para começar, a cabine é apertada, barulhenta, cheira a gasolina e, exceto para a frente, não tem visibilidade. Você realmente tinha que se inclinar para fora das portas abertas ao estacionar em marcha ré, o que exigia habilidades reais de condução. Além disso, a direção pesada e a embreagem dura como um mamilo num dia frio. Além disso, apesar do corpo maluco, ou melhor, por causa dele, o Countach era quente, mal ventilado e tinha ar-condicionado opcional. Também tinha um motor V12 de 5 litros, mas o que você não sabe é que a Lamborghini usava como bloco para motores de maior capacidade. Isso significa que ele tinha apenas 375 cavalos, o que, para um carro esportivo dos anos 70 e 80, é quase vergonhoso. No entanto, o pior de tudo é a caixa de câmbio. Eu não posso acreditar que digo isso, mas a caixa de câmbio era pior do que a da Renault. Seu engate era terrível e, quando a Lamborghini finalmente mudou para uma caixa de câmbio mais suave, eles também a fizeram terceirizar a produção para um cara qualquer em Atlanta. Esse cara provavelmente tinha asma e estava tendo uma ereção, pois a caixa de câmbio era tão ruim que foi chamada de caixa de câmbio dos médicos. Você deve pensar que depois de tantos problemas, o Countach deve ser um pesadelo para manter. Correto, ele é. Então, aí estão, 7 carros legais que são terríveis.
Lembre-se, nem sempre o que é legal é bom, e nem sempre o que é bom é legal. Até a próxima vez, espectador.